Então, tudo que a gente vai fazer aqui é na 64 bits. E o seu banco, vou repetir, porque a repetição é a mãe de fazer você pegar isso, disso entrar na tua cabeça. Não importa, teu banco de dados é 32 bits. A gente vai criar um DSN considerando o driver, o ODBC, Power BI, tudo tem que estar na 64 bits. Ponto final, ok? Então vamos lá. A gente vai agora baixar um driver. Qual que é o driver? Precisa baixar o driver 64 bits. Mesmo que o teu banco for 32 bits. A gente vai precisar fazer essa parada funcionar no 64. Por que que... Agora vem agora a primeira pergunta que tinha lá, ó, se era 32 ou se era 64, mesmo estando na 32, a gente já mandou ela embora, já sacou ela fora. Cara, não quero saber se é 32 ou se é 64. Eu vou fazer funcionar essa parada no 64. Eu preciso que funcione no 64 para atualização agendada funcionar. Ok, agora qual que é a versão do Firebird? No meu caso aqui é 2.0.5. No meu caso, eu teria que baixar esse aqui. Ó. O que eu estou dizendo teria? Eu já baixei. Clicar aqui em baixar, ele vai baixar aqui um arquivo. Olha lá. Como que é? Então, você clica aqui, ó, Firebird 64. Se você clicar aqui, ele vai abrir essa telinha. Quando ele abre essa telinha, ele vai vir para cá, um arquivinho aqui, ó, vai começar a baixar um arquivinho. Então, você vai clicar aqui em cima, e aí vai clicar em Next, 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 avançar, 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 até o fim. Aceita, se liga que no meio do caminho tem um negócio que você tem que aceitar, os termos e tal. Avançar, avançar, pronto, instalou, finish. Depois que você fez isso, depois de clicar aqui, ó, ele vai começar a instalar a parada aqui. Abrindo, o meu não vai funcionar, porque já tá instalado. Aqui nessa telinha, ó, asset não sei o que, agreement, muda pra aqui pra cima. É a segunda telinha recém. Clique next de novo, next, não sei o que lá, next, next, cara, é só ir dando next. Depois que você fez isso, é o seguinte, você vai vir aqui, ó, então, ó, primeiro passo. Passo 1, instalar driver do caminho. Qual que é o caminho? Tá aqui. Aí é claro, você precisa decidir qual deles que você vai instalar a partir dessa resposta. No meu caso, é o 2.5. Então, beleza. Fez isso. Qual ODBC utilizar? É o seguinte, a gente já baixou o driver, já instalou o ODBC lá, legal. Só que se a gente vir aqui, não vai ter nada aqui ainda. O que a gente precisa fazer? A gente precisa criar um DSN. Depois que você baixou isso no seu computador, instalou, você vai vir aqui, ó, no menu iniciar do seu computador, vem no menu iniciar e digita assim, ó, ODBC, esse 64. Clicou lá, o que que aconteceu? Abriu essa telinha aqui, ó. Agora, o que que é isso aqui? Antes da gente criar o tal do DSN aqui, você precisa vir aqui, ó, em Driver. Vem aqui na aba Drivers, olha lá, vou dar um zoom, abinha Driver. Depois que você foi aqui, ó, tava lá em DSN de usuário, fomos lá em Drivers, beleza, tá aparecendo aqui o drive do Firebird. Agora, beleza, você pode criar um DSN a nível de usuário ou um DSN a nível de arquivo. Qual que é a diferença entre os dois? Basicamente, se só você utiliza a tua máquina, o teu computador, cria a nível de usuário. Ou se mais pessoas aliás, se outras pessoas utilizam sua máquina, cria a nível de sistema. Como que a gente vai criar isso? Clica aqui, ó, tô em nível de sistema, aqui, ó, DSN de sistema, clica em adicionar, e aí, o que aconteceu? Ele apareceu essa telinha. E que essa telinha aqui? Ele tá me perguntando com qual é o driver que a gente vai criar esse DSN, tá? Então, qual que é o driver que a gente vai utilizar para ler esse banco de dados? Nada mais, nada menos daqui, é o Firebird, ok? Então, concluir, e aí ele abre essa tela. Agora, a primeira coisa, Data Source Name, que é o DSN. O que é isso aqui? Aonde que eu consigo isso aqui? Cara, isso aqui pouco importa. Agora vem aqui, ó, Database. Esse caminho que eu te falei anteriormente, caminho completo do banco, é o que vai lá nesse database. Então, como que eu chego aqui nesse database? É o seguinte, no meu caso aqui, se o banco de dados está na rede local, ou seja, no mesmo local que você está conectado à rede, no mesmo ambiente ali, está no mesmo local, é uma base local, é no mesmo local, é no mesmo ambiente, simplesmente você pode pesquisar esse banco por aqui, ó, pelo browser. Então, cliquei aqui, o que que aconteceu? Ele já abriu aqui, ó, a pastinha onde está o meu banco de dados. No meu caso, o banco de dados está no meu computador, tá? Pedi uma cópia do banco, eles colocaram no meu computador. Então, simplesmente, eu clico aqui em cima do arquivo, ó, e clico aqui em abrir. O
que vai acontecer? Agora ele pegou o caminho completo. Aqui o caminho completo do banco de dados. Aliás, aqui está o caminho do banco de dados. Como ele está no meu computador, não precisa vir antes aqui, ó, Stark traço PC, por exemplo, que seria o nome do meu computador. E aí depois vira o nome do banco de dados. No meu caso, não está dessa forma. Se você precisa, por exemplo, pegar um banco que está em outro computador, através da rede local, o que você precisa fazer? Você precisa vir aqui, ó, e colocar antes disso aqui o nome do computador. Beleza, então como que ficaria? Simplesmente, se esse fosse o caminho do banco de dados que está dentro de algum computador. Presta atenção nisso que eu estou te falando. Lá no computador do servidor, aí você vai lá no servidor e descobre, aonde, e é claro, isso é muito mais fácil se você pedir para a equipe de TI. Agora, se você tiver que fazer isso, você vai lá, vai olhar o servidor lá na telinha, o servidor precisa estar em uma telinha, né? Então você vai lá e vai descobrir, beleza, o banco de dados fica no disco C, lá dentro de Banco Firebird, por exemplo, tem aqui, ó, Banco Firebird, e aí esse aqui é o FDB, esse ponto FDB, é o arquivo do banco de dados. Então o que a gente faria? A gente copiaria isso aqui, ó, e adicionaria mais o nome do banco de dados, .fdb, que está aqui, ok? Só que aí o que acontece? Como seria em outro computador, como que ficaria isso? Vou colocar aqui, copiei o nome do banco, estou montando aqui para você o caminho. C, dois pontos, barra, vem o nome da pasta, e aí vem o nome, qual o nome? Vem o nome do banco de dados. Então o que acontece? O que está vindo aqui? Está vindo C, dois pontos, barra, Banco Firebird, isso aqui é uma pasta, e aí vem barra, e aliás é barra invertida, né? Nos dois casos, barra invertida, o nome do banco de dados, .fdb. E esse nome aqui, ó, não confunda com login, tá? É o nome do banco mesmo, é o nome do arquivo do banco de dados. E o que faltaria aqui se a gente tivesse que pegar esse banco dentro de outro computador? Digamos aqui, ó, se a gente... Esse aqui é o caso que está no meu computador, beleza. Esse aqui é o caminho dele no meu computador. Agora, se ele tivesse lá se a gente tivesse acessando essa informação lá no servidor, por exemplo, o que a gente teria que fazer aqui? A gente teria que fazer aqui o nome do computador do servidor fosse Stark PC. É dessa forma. Tanto é que se a gente pegar esse caminho aqui, ó, e colocar lá, então vou trocar isso aqui, ó. Legal, Stark, vem Stark PC, né, que é o nome do meu computador. Beleza. Agora vem o seguinte, client. O que é esse client aqui? Cara, olha só, tem uma parada que se chama DLL. Essa DLL aqui deu pano pra manga pra mim, deu trabalho. Quando você colocar aqui, ó, DLL, baixar conforme versão do Firebird. O que acontece? Em algumas situações não precisa dessa DLL aqui. Ou seja, se você passar reto e digitar aqui, ó, o último passo lá, qual que era o último passo lá? Login e senha que tem, tá vendo aqui, ó? A gente precisava do login e senha. Então, eu vou colocar aqui o login e senha da minha situação, do meu caso. No meu caso aqui é sysdba e aqui é outro nome. Então, login e senha. Database account, você vai colocar o login e password, você vai colocar a senha. Essas informações não tem o que fazer, isso aqui eu tenho que vou te passar, vamos te passar os acessos do banco de dados. Nesse caso, se eu der um teste, vamos testar. Ó, ele deu teste de conexão realizado com sucesso. Normalmente, isso aqui não vai funcionar sem esse client aqui. Como que você vai resolver essa parada? É o seguinte, olha só. Se você pode pedir isso para para a pessoa que cuida do teu banco de dados. Então você vai lá e pede para ele. Eu preciso da DLL do banco de dados. Essa DLL, o que é? Nada mais é do que um driverzinho, um arquivo que vai ler o banco de dados. Então, por exemplo, se o banco de dados é 32 bits ou é 64 bits, essa DLL vai ler o banco de dados. Qual que era o problema que eu estava tendo aqui? Quando a pessoa me enviou, eu pedi isso para ela, cara, me envia pedi para a pessoa de TI, me envia o DLL do banco de dados. Aí ele até me perguntou assim, tu quer o 32 ou o 64? Eu disse, o que está no banco, o que o banco está funcionando. No caso era 32 e ele me enviou essa aqui, ó. Esse mesmo nome do arquivo, GDS 32 DLL. Isso aqui identificava que era a DLL 32 bits. Quando a gente fazia isso aqui, quando a gente ia colocar esse negócio para funcionar aqui, ó, ele dava esse erro. Primeiro que não estava nem funcionando, sem a DLL não funcionava. Quando a gente colocava esse 32 aqui, dava esse erro. E aí eu fiquei horas. Aí eu pedi pra ele, tu tem uma 64 aí? Me manda.
A gente colocava 64, clicava em Test Connection, o negócio dava erro. Erro de DLL. E aí deixa eu te falar uma coisa, meu jovem. Confie na mensagem que está vindo descrita aqui. Se tá falando que o erro é DLL, é porque tu tem um erro na DLL, tu tá com um problema na DLL. Se tá falando que tu tá com um erro no caminho do banco, tu tá com um problema no caminho do banco, ok? Por que eu tô te falando isso? Porque eu mexia em várias outras coisas e ficava batendo cabeça nessas duas DLL, eram as únicas duas que eu tinha. Eu ficava testando as duas aqui, mexia no caminho, mudava o caminho da DLL, mexia no caminho do banco de dados, o negócio não funcionava, até que, o que a gente fez? Fez o seguinte, eu fui lá e tive clareza, porque até esse momento, até então eu não tinha clareza. Qual que era a versão do banco de dados? Quando eu falo versão do banco de dados, é uma perguntinha que eu já deixei aqui para ela te dar clareza. Aqui, ó, qual que é a versão do banco de dados? Porque o que que acontece? Aqui, nessa versão do banco de dados, quando você for lá naquele site que a gente estava, ó, como que chega aqui nesse site? Abre o Google e digita ODBC Driver. Você vai cair aqui. Quando você for aqui, ó, aqui tem uma parada chamada, ó, DLL. Se você baixar esse arquivo aqui, ó, o que que acontece, ó? Bom, vamos clicar aqui para ver o que vai acontecer, fazer o passo a passo nessa frente. Se a gente clicar aqui, vai baixar um arquivo zip, tá? Então ele baixou aqui um arquivo zip. Vamos abrir esse arquivo, vamos ver o que tem dentro dele. Dentro desse arquivo zip tem uma parada chamada DLL. E aí aqui já está baixando conforme a versão do Firebird, ok? E aí você pega lá o arquivo. Qual que é o arquivo? Por exemplo, esse aqui, ó, ODBC FDB DLL. Esse aqui vai vir correto, já baixando o arquivo conforme a versão do seu Firebird. E o que aconteceu no meu caso? Após feito isso, após baixado a versão correta, a gente foi lá e fez o seguinte. Vou voltar aqui, minhas telinhas, olha lá. Veja que com aquelas duas que a gente testou não funcionou. Não funcionava. Testamos na outra DLL 32, porque o banco era 32 bits, não funcionava, o negócio dava erro aqui, eu tava ficando maluco já, até que a gente baixou essa DLL conforme a versão do Firebird. E aí como que a gente fazia? Como que a gente fez para isso funcionar? Fomos lá, ó. Eu vou ir lá e vou achar essa DLL nos meus arquivos e programas, tá aqui, ó, Firebird. Aí, ela, no meu caso aqui, ela tá dentro dessa pasta bin aqui, ó. Dentro da pasta bin, tem o DLL aqui. Qual que é a DLL? Essa primeira aqui, ó. FB Client DLL. Aí com essa aqui, olha o que aconteceu. Abrir, Test Connection. Connection com sucesso. Se você chegou nessa tela aqui, é porque agora vai funcionar dentro do Power BI. Então, nós temos que encontrar lá dentro do Power BI esse DSN aqui, Live 22. E aí a parada vai funcionar lá, ok? Então, se você não recebeu aqui, ó, Connection Success, é porque você tem problema para trás. E aí, o que que acontece? Aí você precisa corrigir esse problema, senão não vai funcionar lá no Power BI. Resumindo a nossa historinha aqui. Live 022. Isso daqui, e a live ainda não chegou no final, a gente vai para dentro do Power BI agora, tá? Então, live 22. Esse aqui é apenas o nome, não interfere em nada isso aqui. Database é o caminho do banco de dados. Expliquei como que você pode fazer para encontrar o caminho do banco de dados. Te expliquei aqui a situação da DLL. Ela precisa ser compatível, para funcionar precisa ser uma DLL. Você pode pedir a DLL para a pessoa do banco de dados. Às vezes pode acontecer de vir uma DLL que eles enviam que não funciona. Você vai ter que baixar outras e testar outras. Tá bom? E em alguns casos, em alguns tipos de banco de dados, nem precisa dessa DLL aqui. Depois disso, sysdba, sysdba, né? No meu caso aqui é database account, que é o login, e aí a senha. Test connection, ok. Conexão com sucesso. Conectou com sucesso, vamos dar ok aqui. Vamos dar... Agora a gente tem que encontrar esse live 22, eu vejo que agora ele já ficou aqui, ó. Live 22. A gente tem que encontrar esse DSN aqui dentro do Power BI. Então como que a gente faz isso? Vem aqui, obter dados, mais, clica em mais, e aí, após fazer isso, a gente vai procurar aqui o ODBC. Clica em cima do conector ODBC, conectar, e agora vamos ver se ele vai conseguir ler o banco de dados, né? Porque tem que aparecer lá dentro. Então a gente, ó, tá lá, ó, Live 22. Beleza? Não tava aqui os outros, tá ali, ó, Live 22, é o que a gente acabou de criar. Vamos clicar em cima dele e vamos clicar em OK. Ele vai nos pedir senha e usuário. Qual que é essa senha e usuário que vai aqui? É a mesma senha
e usuário que nós utilizamos aqui no ODBC Driver para criar o conector, para criar o DSN. Então, tá aqui, ó. A senha que vai lá é essa mesma senha que você utilizou aqui, ó. Tô abrindo para não ter perigo de você ficar com dúvida, tá bom? Então, vou utilizar aqui a mesma senha. Pronto. Cliquei em conectar. Pronto, tá aqui as tabelas. Se a gente for aqui para baixo, tá aqui todas as tabelas que vão ter dentro do seu banco de dados. Agora aqui tá cada uma delas. Todas elas aqui. Legal? Então, por exemplo, vamos clicar aqui em cima de uma. Banco conta. Tá lá, ele tá lendo as tabelas, tá vendo? Então, daí segue o padrão normal, né? Do restante das informações. Clica lá, aí é a tratativa dos dados. Clica em transformar dados. Segue o baile normal. Mas ele tá lendo os dados de forma correta, porque senão aqui já nem leria a tabela, já nem apareceria as tabelas aqui.